Oi, gente, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Claudiele e por aqui falamos de suculentas. No vídeo de hoje, gente, a gente vai falar sobre essa situação aqui, ó. Eu recebi algumas perguntas nessa semana, alguns inscritos aqui do canal, outros lá no Instagram, no WhatsApp, acho que virou uma dúvida meio que generalizada sobre esse assunto. Eu recebi a perguntinha do porquê que as suculentas estão com as folhas deitando para baixo, virando para baixo assim. Então, vou mostrar para vocês aqui hoje o porquê que isso acontece e o que a gente faz para resolver esse probleminha. Mas antes de ir para o vídeo, não esqueça, se inscreva, também ativa o sininho para receber notificações dos nossos próximos vídeos e se puder, é claro, deixe o seu like, é muito importante aqui para o canal. Bora pro vídeo! Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro, gente, o que aconteceu no nosso caso aqui com essa suculenta. Essa daqui é a Black Rose. Ela tinha bebezinhos no caule. 5 bebezinhos, olha aqui, ó. Tá aqui 1, 2, cadê o outro? 3, mais esse daqui e esses outros 2 aqui, ó. Tava no caule dela, eles já enraizaram. Inclusive, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês aqui, olha as folhinhas que eu tirei dos bebezinhos antes de plantar. Também já brotaram 6 folhinhas e as 6 já tem brotinhos. O que aconteceu? Quando a gente fez o replante dela, tirou do vaso de barro, ela ganhou substrato novo, ganhou espaço, foram retirados os bebezinhos, então ela não precisava mais demandar energia para o crescimento dos bebês, para sustentar os bebezinhos que estavam no caule. O crescimento ficou só para ela mesmo, né? E o lugar onde ela ficou na bancada, depois do replante, também não estava favorecendo muito ela em relação ao sol, à luminosidade. Vocês podem perceber, ó, que até ela nem tá com manchas marrons tão evidentes, como geralmente fica bem escuro o verso da folha e principalmente o miolo fica super escuro. Então ela parou de receber tanto sol como estava recebendo. Já não tinha mais, como eu falei, os bebês para sustentar e ainda ganhou substrato novo. Continuamos fazendo a rega normal, né? Toda vez que seca o substrato, rega novamente. O que aconteceu? Ela ficou relaxada demais. Quando a suculenta sobe as folhinhas e fecha o máximo que pode, é para proteger o miolinho, é porque ela está recebendo bastante luminosidade, bastante sol. Nesse caso aqui, ela estava relaxada demais, por isso que as folhas baixaram. O sinal de falta de sol para uma suculenta, gente, não é somente quando a planta está estiolada. Você pode perceber que está faltando sol para a tua planta quando ela está sendo muito atacada por cochonilha, pulgão, quando ela tem praga com muita frequência, quando as folhas do meio para baixo começam a deitar, virar todas para baixo assim, esse efeito pirâmide que vai dando para a planta, também é por falta de sol. No meu caso aqui, foi um conjunto de fatores, foram muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso ela baixou as folhinhas, ó. Olha a divisão ali onde separa, que coisa esquisita. Se isso aqui não te incomodar, se não tem problema para você a planta ficar assim, é só você começar a aumentar a luminosidade dela, aumentar o sol. Não significa que é um problema, só que mesmo que você passe a aumentar a luz do sol para ela, esse problema aqui não vai se resolver mais. As folhas não vão virar para cima de novo. Do jeito que tá aqui vai ficar. Essas folhas só vão ir perdendo conforme a planta for crescendo e descartando essas folhas naturalmente, né? Por ir secando. Se você quiser deixar um caule aparente, é só você retirar as folhas,
fazer bercinho, né? Se a planta brotar bem por folhas e deixar o caule grandão aparente, que não é o meu caso. Pra gente aqui, a gente não gosta de ver a planta com esse formato, dá uma impressão de deformado, né? Eu não gosto nem um pouco, Giovanni também não, então a gente vai cortar ela. O que eu vou fazer? Até já comecei aqui, ó. Eu tirei algumas folhas já ali, porque é nessa altura que eu vou cortar ela. Como ela tem as folhas bem juntinhas umas das outras, eu vou cortar, porque não importa se ela começar a receber mais sol, como ela agora tá recebendo mais sol, não sobe essas folhas mais aqui nem com reza, gente. Eu já passei por isso várias vezes. Se deixar chegar nesse ponto aqui, é só como eu disse mesmo, destacando as folhas, deixando o caule aparente, ou deixando assim mesmo até ela descartar naturalmente e crescer, ou fazer isso que eu vou fazer aqui agora, fazer a poda dela. Vou cortar, porque provavelmente o caule vai brotar mais vários bebezinhos, e a cabeça vai enraizar facilmente, né? Porque a gente tá com períodos bem quentes, ela tá em pleno desenvolvimento agora, não vai ser um problema enraizar ela. Vai diminuir a roseta, mas pelo menos não vai ficar mais com esse aspecto feio, deformado. Agora eu vou virar a câmera aqui pra gente cortar ela. Então vamos lá, para retirar, cortar ela aqui, eu vou tirar mais algumas folhinhas, né, para que eu possa saber direitinho onde eu tenho que cortar. Folha do meio, assim, geralmente é mais difícil para sair bem inteirinha, mas faz parte. Tô com a mão na frente, vocês não estão vendo nada, né? Então vamos lá, ó. Uma faquinha de sempre. Então olha só, os pedacinhos que ficaram, pedacinho de haste floral. Tá aqui, ó. Eu poderia, aqui agora nesse ferimento, só vir com a cola, que eu sempre uso, e passar aqui. Mas como tá um dia bem ensolarado, tá um dia bonito, quente, eu vou deixar ela no solzinho lá, que isso aqui vai cicatrizar naturalmente. Vai criar uma película aqui e a planta mesmo cicatriza rapidamente. Eu gosto mais de passar a cola se tiver com dias nublados, tá? Então olha aí como é que ficou o caule cortadinho. Tá que nem um vestidinho viradinho para baixo, né? Essa daqui eu vou destacar algumas folhinhas, ó, pra gente fazer bercinho. Em outros casos eu não tiraria folhas do caule se não me interessasse fazer mudas, mas nesse caso aqui eu pretendo reproduzir mais dessa suculenta. Então agora é o momento que a gente retira, ó. Tava difícil de retirar quando estavam as folhas pelo meio, mas depois que a gente corta fica facinho. Ela já se reproduz bastante espontaneamente, então agora provavelmente vai estimular a soltar bem mais mudinhas no caule, que inclusive acabei de achar uma aqui limpando as folhas secas. Ó o tipo que o coitado do bebezinho tava crescendo embaixo, porque essas folhas ficam viradas, né? Apertando, ia ser maior dificuldade para esse brotinho sair lá de baixo. Ixi, tem mais outro aqui, ó, gente. Ó, mais um aqui. Cortei para querer resolver um problema de estética, mas estou acabando conseguindo resgatar vários bebezinhos. Gravar sozinho fica mais difícil para
fazer e mostrar para vocês aqui, né? O meu auxiliar não tá aqui hoje, mas a gente vai tentando. O importante é que vocês entendam aqui qual que é a minha linha de raciocínio. Ó, folha seca, a gente nem conseguia mexer por baixo da planta para limpar mais, de tanto que tava abaixado as folhas. Então, ó, agora ficou assim. O caulezinho tá já cheio de bebezinhos vindo, ó. Esse daqui é um brotinho. Aqui tem esse outro coitado, esse outro ali. Mas eles vão conseguir se desenvolver melhor. Esse caule aqui que eu fiz o corte, gente, eu não volto ele pro sol no lugar que a planta tava. Essa parte aqui fica resguardada. Por quê? Porque pegando o sol muito forte aqui agora, vai queimar os bebezinhos, eles não vão suportar. Porque, pensa só, eles estão aí embaixo dessas folhas, protegendo, fazendo um guarda-chuvinha em cima deles, tem já quanto tempo? Eles nasceram assim, nunca nem sentiram o que é sol em cima deles nenhuma vez. Se eu colocar direto no sol, eles vão torrar, eu perco as mudinhas. Ó, aqui é outro bebezinho já que tá vindo. Então, esse caulezinho aqui vai ficar num lugar que ele pegue só o solzinho da manhã e olhe lá, dependendo se for dias quentes demais, nem isso. Mais claridade mesmo, até esses bebezinhos conseguirem se fortalecer bem. Foi o caso com esses aqui, ó, com os bebezinhos que foi tirado dela já anteriormente. Eles estão aqui com o bercinho de folhinhas e vão ficar aí até se desenvolver melhor, ó. O que tá com a lolinha, que tá mais firminho, esses aqui, eu já tô deixando eles pegarem o solzinho mais do finalzinho do dia. Principalmente por causa das lolinhas que estão aqui, né? Que eu não quero que elas comecem a estiolar já desse tamanho. Então, já começaram a pegar o solzinho da tarde. Agora eu vou descer lá na bancada, gente, que eu vou mostrar uma situação para vocês que é completamente normal, tá? Então, olha só, essa parte de cima aqui que a gente acabou de cortar, eu não passei nada no caule dela. Essa marquinha aqui que vocês estão vendo mais escurinha, deixa eu ver se eu consigo deixar bem clarinho. Não é fungo, não é doença, tá? É característico dessa planta. Ela tem essa partezinha do centro com esse círculo marcando. Ela tá completamente saudável, tá? Essa parte aqui, gente, agora mesmo que ela foi cortada, ó, ela vai ficar nesse potinho que tá sem substrato para cicatrizar. E essa parte aqui sim tem que ficar no sol. Se ela não ficar no sol, aí foi um completo desserviço cortar a planta, porque ela vai voltar a dobrar as folhas para baixo, vai ficar com o mesmo formato que tava. Então essa planta aqui não pode sair do sol, tá? Ó, o que tá aqui? Eu tenho uma Tolimanensis que a gente cortou porque tava começando a fungar. A gente tirou do vasinho, viu que não estava emitindo raizinha branca nova nenhuma, imaginou que estava com algum problema. Apesar dela estar bonita assim, ela não estava emitindo raízes novas, né, de alimentação. Por isso a gente cortou e não deu outra, ela estava fungada. Aí, por segurança, aproveitamos e cortamos a outra também, mas essa daqui estava tudo bem, estava completamente saudável. Elas já estão cicatrizadinhas porque o corte foi ontem. Essa daqui provavelmente amanhã eu devo plantar ela. O que eu queria mostrar para vocês, gente, ó, olha aqui essa daqui, pelo que eu descobri da identificação dela, é para ser uma bluebird, assim como essa daqui, ó. Percebam, gente, que de uma parte para baixo acontece com ela igualzinho o caso que eu estava mostrando da Black Rose. Mas no caso da Bluebird, não é questão de falta de sol. Ela tá, inclusive, num lugar aqui da bancada, onde ela recebe mais de 6 horas de sol por dia. Ela nunca ficou em lugar mais sombreado. Quando ela tá com uma roseta baixa, ainda pequena,
é normal, ela não fica deitando essas folhas para baixo. Mas ela é uma suculenta que tem essa tendência a crescer em formato de torre, ela vai ficando alta, longa, com muitas camadas de folha. E de uma certa altura é normal que ela vá ficando com as folhas baixas assim. A gente que não gosta muito, Giovanni até deu um apelido sem graça para coitadinha da planta, mas é porque ela vai deitando essas folhas. A gente já cortou uma vez que ela estava muito alta com esse formato esquisitinho e agora ela já está começando a ficar assim de novo. E essa daqui também não está sofrendo por falta de sol, de luminosidade, mas olha só, as folhas da parte de baixo já começaram a ficar inclinadas pro vaso, pro substrato. Ela já começou a pegar o formato característico da Bluebird, mas nesse caso aqui, se você quiser cortar para não ficar com essa aparência, tá tudo bem, mas ela sempre vai voltar a ficar assim. Já o caso aqui da Black Rose, se eu colocar ela num lugar bem iluminado, que ela não sinta mais a falta de sol, ela não vai ter esse problema mais. Outra coisa, se a tua planta tá num lugar que ela não recebe bastante horas de sol, mais de 5, 6 horas de sol, isso a gente falando principalmente dessas de roseta, né, das suculentas que são de sol pleno. Se ela não recebe a quantidade de sol que ela precisa, já é escasso o sol, e você ainda ficar adubando a tua planta toda hora, regando tua planta toda hora, dando água para ela toda hora, o que não for tendencioso a deitar essas folhas para baixo vai estiolar, porque daí está sendo estímulo demais para crescimento, fora do padrão necessário para ela, do que seria saudável para a planta, porque um crescimento muito acelerado, muita adubação, muita rega, pouco sol, não é um crescimento saudável. Daí você está dando uma super estimulação para que ela cresça. Uma das pessoas que me perguntou essa semana sobre as folhas estarem viradinhas para baixo, ó, foi uma pessoa justamente com esse problema com a Cante. Olha lá como que tá a minha, com as folhas viradas. Se eu quiser resolver aquilo ali, é só cortando. Essas folhas não desdobram, não desenrolam mais de jeito nenhum. Mas eu vou esperar um pouco mais. Vou deixar esse caule dela ficar mais comprido. Vou esperar, no caso dela, que ela ter mais camadas de folha crescendo saudável, né? Sem estar virada assim para baixo, para que não diminua tanto o tamanho da roseta dela. Ela começou a ficar pouquinho o sol onde ela estava, lá na outra cobertura, e as folhas foram dobrando. Eu demorei demais para trocar ela de lugar, porque aqui respinga água da chuva às vezes, e eu fiquei protelando por isso, para não manchar ela, mas daí não ficou feia por um motivo, ficou por outro, né? Antes, assim que eu percebi que lá diminuiu as horas de sol, tivesse mudado ela de lugar, mas não fiz. Então, agora é deixar ela assim, esperar criar mais camadas de folha, crescerem mais folhas, para eu não perder tanto no tamanho da roseta. Aí olha só, gente, as folhinhas, essa daqui deu uma machucadinha na folha, ó, na hora do corte. Provavelmente ela vai melar, mas eu vou deixar aqui assim mesmo. Não vou enterrar no substrato essas folhinhas, só vou deixar aqui em cima, não vou fazer rega nenhuma. Se fossem folhinhas de planta que não brota fácil, aí provavelmente eu ia preferir deixar um tempinho numa caixinha de papelão antes de pôr no substrato, mas como eu sei que essa daqui brota bem, brota fácil, ela vai ficar aqui. Não precisa, nesse bercinho, fazer rega nenhuma. Deixa aí sequinho, uma semana, 10 dias, até 15 dias, que geralmente os brotinhos ou raízes começam a surgir na folhinha depois de uns 14, 15 dias. Daí sim a gente começa a borrifar um pouquinho de água neles.
E, gente, ó, é borrifar mesmo. Não há necessidade de você vir aqui e molhar em abundância. Ó, os bercinhos, como que eu faço a rega deles. Seca rapidinho, vou ter que fazer a rega amanhã provavelmente de novo, né? Se amanhã tiver quente como tá hoje, vou vir aqui, vou borrifar de novo e tá tudo bem. Já deixo o borrifador aqui do lado e faço sempre assim. Não é lugar de você vir batendo mangueirada nos berçários, tá? Mas eu já falei com vocês sobre isso nos outros vídeos. Esse vasinho aqui, que tá com os brotinhos, agora eu vou deixar ele aqui. Aqui eu sei que pega só o solzinho da manhã mesmo, o resto do dia é só claridade. O bercinho, ele vai ficar aqui junto com os outros bercinhos também, sem exposição ao sol forte e sem risco de pegar água de chuva. O substrato que eu coloquei aqui pro bercinho, ó, é o substrato que eu planto as outras suculentas. Esse daqui tem um substrato um pouquinho diferente porque foi do bercinho que eu fiz com vocês num vídeo mais antigo aqui do canal. Mas no geral, ó, é o mesmo substrato que eu uso para plantar qualquer uma das outras suculentas, tá? Não tem segredo nenhum. Esse daqui eu levo lá para baixo, onde ele possa pegar o solzinho da tarde, né? Ó, aqui onde ele fica, já tá começando a pegar um solzinho. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui a agavoide que a gente cortou no último vídeo, porque, opa, não tá focando, que tava fungando, que a gente perdeu aquela roseta enorme, mas ela tá bem. Já cicatrizou bem, não tem sinal do fungo evoluindo. Esse daqui vai ficar aqui para receber um pouquinho mais de luz. E o vídeo foi esse, gente. Eu sei que foi bem curtinho, bem rápido, mas era isso que eu queria, que fosse um vídeo bem preciso, bem certeiro no nosso assunto do dia, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade com essa questão de luminosidade, questão de sol. Às vezes pensa que porque a planta pegou 3, 4 horinhas de sol já é o suficiente. E para muitas plantas não é o suficiente, é pouco. Não é só quando a planta está estiolada, né, tá com o afastamento entre as folhas, que ela está sentindo falta de sol. Uma planta que não recebe a luminosidade ideal, adequada para o desenvolvimento saudável, vai sofrer diversos ataques de cochonilhas, vai ter muito fungo nas folhas, vai dobrar as folhas para baixo. E falo a verdade para vocês, gente. Nesses casos, se você não consegue oferecer ou não muda a tua planta de lugar para oferecer mais luminosidade, mais sol para ela, não há produto no mundo que dê conta de resolver o tanto de problema que você vai ter. Não adianta ficar aplicando um monte de produto toda semana, se você conseguiria resolver de forma tão simples, oferecendo um pouquinho mais de sol para essa planta. Já se no caso onde você mora, você não tem realmente não tem condições de oferecer mais sol para essas plantas, talvez seja melhor você repensar e escolher plantas que você vai conseguir cultivar com a luminosidade que você tem para oferecer. Ficar insistindo muitas vezes com uma planta que exige mais de 6 horas de sol por dia, sendo que o que você pode oferecer são 3 horas, é só para passar estresse. Desse jeito o cultivo para você não vai ser leve nunca, sabe? Tenha as plantinhas que você pode cuidar, que assim vai ser mais leve, você vai ficar mais feliz, vai ter menos problemas. A gente sabe que, de qualquer maneira, o cultivo de suculentas ele é desafiador e tem problemas de qualquer jeito. Mas se a gente menosprezar certos cuidados que elas precisam, esses problemas são ainda maiores, tá? Um beijo, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil, como eu sempre digo para vocês. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, a gente conversa, faz o possível que tiver ao meu alcance, né, para ajudar vocês.
e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo!